Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda e eu vou começar a abordar os aspectos históricos do Miguel Reale. Ele nasceu em 6 de novembro de 1910, numa cidade chamada São Bento do Sapucaí, no limite de São Paulo com Minas Gerais, e faleceu em São Paulo, capital, em 14 de abril de 2006. O progenitor do Miguel Reale era o Dr. Braz Reale. Ele era um médico italiano oriundo de Lauria, na Basilicata, na Itália meridional. Ele era especialista em doenças de pele, que vinha de uma verdadeira estirpe de médicos do antigo reino de Nápoles e duas Sicílias. A sua mãe era conhecida como Dona Felicidade Vieira da Rosa Góes Reale. Ela era filha de um rico fazendeiro da região, o Major Miguel, também como imigrante italiano e que tentou plantar no Vale da Paraíba as macieiras da sua terra. Com o falecimento do Major, o Dr. Braz Reale, que clinicava em São Bento, resolveu se mudar com a família para o Rio de Janeiro. Então, na capital federal, o Dr. Reale instalou uma farmácia e um consultório adjacente, como era comum naquela época. Só que ele não teve sorte, pois a sua casa ela ficava perto do mar e certa noite as ondas invadiram a farmácia, destruindo tudo o que havia ali. Então o Braz Reale resolveu se transferir para a cidade mineira de Itajubá, e então florescente centro cultural e agrícola na época, e onde havia uma faculdade de engenharia. Então Itajubá foi a cidade da infância do Miguel Reale, que ali viveu até 1921. Em 1922, Miguel Reale, que fizera os estudos primários em Itajubá, no Colégio Nossa Senhora da Glória, ingressou no Instituto Secundário Dante Alighieri, na capital paulista, de onde sairia em 1929 para entrar na Faculdade de Direito de São Paulo, rompendo com a tradição do Reale, que era fazer medicina. Então, na academia, além de se estudar a ciência jurídica, ele se fazia muita política, com acalorados debates na faculdade. Em 1930, o Reale apoiou, assim como a maioria dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, o movimento vitorioso político-militar liderado por Getúlio Vargas, que depunha o presidente Washington Luiz, admirável pianista da alta sociedade, mas que considerava a crescente questão social uma questão de polícia. Então, o fato é que, como todos sabem, Vargas derrubou a velha república da oligarquia, café com leite, e as elites paulistas e mineiras não gostaram disso. E muitos de seus filhos faziam parte da Academia de Direito. Então, aí foi o foco da Revolução contra Getúlio. Então, em julho de 1932, quando eclodiu a Revolução Constitucionalista, o Miguel Reale, como seus colegas, ingressou em um dos batalhões acadêmicos, que era o Batalhão Ibrahim Nobre, combatendo no sul do estado de São Paulo, chegando ao posto de sargento. Então, em 2 de outubro daquele ano, findou a Revolução Constitucionalista com a derrota militar das forças paulistas. Então, 5 dias mais tarde, foi lançado em São Paulo o chamado Manifesto de Outubro, que era o documento inaugural do integralismo, cuja mensagem ela logo se espalhou por todo o país, e o autor era o Plínio Salgado, já então célebre escritor, um dos participantes da Semana da Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Ainda nesse mesmo mês, Miguel Reale se encontrou pela primeira vez com Plínio Salgado, um homem anterior à sua geração, cujos seus artigos foram publicados no jornal A Razão e haviam sido lidos pelo Miguel Reale, e ele admirou muito. Então foi aí que ele fez sentir como lembrava Reale a possibilidade de uma experiência política que viesse realizar 2 valores fundamentais, o socialismo e a problemática nacional. Então essas seriam, com efeito, ideias dominantes do espírito do futuro autor de Teoria do Direito e do Estado. Então a sua obra sempre esteve presente a tônica da composição do problema da liberdade, de um lado, com o problema da nacionalidade, de outro. Em meados de novembro de 1932, o Miguel Reale ele ingressou na Ação Integralista Brasileira, que se constituiu no primeiro movimento de massas e no primeiro partido de âmbito nacional do país desde o fim do Império, e que reuniu dezenas de intelectuais da mais alta distinção, e que para o Reale representavam o que havia de mais fino de intelectualidade na época.
O próprio Reale depõe em um artigo em 2004 dizendo: nada mais é errôneo do que ligar a ação integralista brasileira ao nacional-socialismo de Adolf Hitler, pois ela foi criada em outubro de 1932, quando a doutrina daquele líder alemão era praticamente desconhecida no Brasil, onde repercutira apenas o fascismo de Benito Mussolini, com as ideias centrais de Estado forte, com partido político único organizado com bases em corporações econômicas. Em contraste com o liberalismo, a ideia fascista do Estado forte, caracterizado pela planificação da economia, ponto este que coincidia com o marxismo, teve grande ressonância em nosso país, contando com o apoio de Alceu de Amaroso Lima, Cassiano Ricardo, entre outros. Plínio Salgado acolheu essa ideia no contexto da doutrina social da Igreja, que era sua diretriz dominante, procurando adequá-la às conjunturas político-econômicas brasileiras, sendo partidário de um corporativismo integral, não identificado com o Estado. Então, a seu ver, o fascismo devia ser interpretado como uma terceira via, uma terceira força entre o liberalismo e o comunismo, tendo programa distinto em cada nação. Então, foi essa colocação do problema que atraiu o Miguel Reale, em 1933, passando a defender, no seio da ação integralista, uma posição própria, baseada no corporativismo democrático de um pensador romeno, que era o Michel Monalesco, não sei pronunciar, em sua obra, não aceitando a tese fascista da corporação como órgão do Estado, mas sim como uma estrutura democrática com organização social autônoma. No ano de 1935, o Reale entregou à publicidade mais uma obra intitulada como O Capitalismo Internacional, em que o autor de Formação da Política Burguesa trata das origens do capitalismo e contesta a célebre tese do Vladimir Lenin, segundo a qual o imperialismo constituiria a derradeira fase do capitalismo, observando que o sistema capitalista vinha assumindo uma nova posição de caráter transnacional, ao lado e até acima do Estado, que convertia em seu instrumento. Então era o supercapitalismo, que engendraria um feudalismo de um novo tipo, em que a hierarquia dos feudatários não era de caráter pessoal e nem resultante do poderio militar e da extensão dos domínios territoriais, como fora na Idade Média, provindo tão somente da massa da capital e do crédito de que cada indivíduo ou sociedade pode dispor. Em 11 de setembro de 1935, Miguel Reale, já diplomado em Direito em agosto do ano anterior e já secretário nacional da doutrina da Ação Integralista Brasileira, casou-se com Filomena Pucci, abrasileirado para Nucci, que conhecera quando ainda era menino no Instituto Secundário Dante Alighieri, onde ambos foram alunos na mesma classe e rivais nas melhores notas. Em 1936, o Reale, que por motivos que jamais foram devidamente esclarecidos, foi afastado do cargo de secretário nacional do Ação Integralista, que ele fundou junto com Paulo de Ulloa Sintra, Benedito Vaz e Eduardo Graziano, entre outros. Para o Reale, o teórico do Estado integral, a base da construção do Estado consistia na organização sindical, que culminaria na organização corporativa. Então, o modelo de corporativismo do Reale é o do Benito Mussolini, que via naquela época o corporativismo fascista como um meio de superamento da política monopolista. Então, sem antever que o Estado fascista iria subordinar-se cada vez mais às injunções imperialistas. Então, é importante destacar que o integralismo declarava-se anticapitalista. Então, em relação ao período e ao tema pertinente a esta pesquisa, pode-se afirmar que a concepção de Estado de Reale é uma contraposição ao liberalismo, que se expressa através da crítica ao Estado mínimo e a desintegração do indivíduo. Então, o Estado seria o elemento de coalizão das particularidades sociais, pois ela representa o interesse geral. Diário A Ação se empenhou em todas as numerosas campanhas nacionalistas daquele tempo, incluindo aquela em favor da extração nacional do petróleo, apoiando entusiasticamente a luta de Monteiro Lobato. Então, em entrevista àquele jornal em 15 de outubro de 1937, declarou que a sua única esperança naquele momento estava nos integralistas. Então, tendo sido a Ação Integralista Brasileira dissolvida, juntamente com os demais partidos,
a 3 de dezembro de 1937 pelo golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, o Reale partiu para o exílio na Itália, onde teria contatado o movimento culturalista que então se desenvolvia na Europa. Mais tarde, o Reale foi nomeado para o Departamento Administrativo do Estado de São Paulo e exerceu as funções de conselheiro do Estado até 1945. Neste ano que marcou o acaso da ditadura estado-novista e o início da redemocratização do país, fundou ele com Mary Jr. e outros o Partido Popular Sindicalista, cujo manifesto redigiu: em 1946, o supracitado partido se findou ao Partido Republicano Progressista, de Adhemar de Barros e Café Filho, e ao Partido Agrário Nacional de Mário Rolim Teles. Assim, surgindo o Partido Social Progressista, cujo estatuto e programa se basearam em projetos da autoria de Reale, visando a socialização do progresso. Miguel Reale foi um jurista, filósofo e professor brasileiro, tornando-se mundialmente conhecido com sua teoria tridimensional do direito e por coordenar e elaborar o novo Código Civil Brasileiro em 2002. O mesmo realizou conferências e participou de seminários de filosofia e direito em diversas cidades do país. Colaborou quinzenalmente no jornal O Estado de São Paulo, abordando questões filosóficas, jurídicas e sociais. Em 1922, mudou-se para São Paulo, quando estudou no Instituto Médio Dante Alighieri, onde concluiu o ensino médio. Logo após, ingressou na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, formando-se em 1934. Miguel, em 1941, foi nomeado professor de Filosofia do Direito na USP e publicou a Teoria do Direito do Estado. Entre 1942 e 1946, foi membro do Conselho Administrativo do Estado de São Paulo e, em 1947, foi nomeado secretário de Justiça do Estado. Em 1949, Miguel Reale fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, do qual foi presidente. Nesse mesmo ano, foi nomeado reitor da Universidade de São Paulo. Em 1951, Reale fundou a Revista Brasileira de Filosofia e, em julho deste mesmo ano, chefiou a delegação do governo brasileiro, junto à Conferência da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Em 1952, publicou a Doutrina de Kant no Brasil. Em 1954, publicou a Filosofia do Direito. Fundou também a Sociedade Interamericana de Filosofia, do qual foi 2 vezes presidente. Em 1940, Miguel Reale publicou importantes obras, como a Teoria do Direito e do Estado e Fundamentos do Direito, para as quais lançou as bases para sua Teoria Tridimensional do Direito. A Teoria Tridimensional do Direito, ou Teoria Integral do Direito, só foi elaborada em 1968 e apresentava uma forma revolucionária e inovadora de se abordar as questões de ciência jurídica. Entre 1969 e 1973, assumiu a reitoria da USP e implantou a reforma universitária. Em 1975, foi nomeado para a cadeira número 14 da Academia Brasileira de Letras. Em 1974, Reale foi nomeado pelo presidente Emílio Médici para o Conselho Federal de Cultura, cargo que exerceu durante 15 anos. Por fim, Miguel Reale recebeu diversos títulos honoríficos, entre eles Doutor Honoris Causa das Universidades de Lisboa, de Coimbra, de Genova, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Campinas, da Universidade Federal de Goiás e da Universidade do Chile. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o aspecto filosófico que o Miguel Reale traçou durante a sua carreira jurídica. Tomando como ponto de partida, eu vou falar sobre a teoria tridimensional do direito, que foi o grande fundamento do Miguel Reale na questão filosófica. Tomando como ponto de partida a filosofia do direito, Miguel Reale traçou trajetória luminosa no âmbito da filosofia, de modo mais amplo, tendo sido responsável por uma verdadeira revolução no enfoque dessa disciplina no Brasil. Então, o Miguel Reale foi muito importante na questão dessa disciplina no Brasil, ele realmente impulsionou esse estilo de pensamento, um pensamento mais amplo. Para Miguel Reale, o núcleo central da filosofia jurídica é o tridimensionalismo, teoria que ele comentou em diversas oportunidades e desenvolveu no livro Filosofia do Direito, que é um livro bastante famoso dele. Na edição de 1978, ele afirma que no direito, fato, valor e norma se dialetizam, segundo a dialética da complementabilidade. Reale espera, com a sua teoria, superar no âmbito da experiência jurídica o exame separado de norma, fato social e valor.
A compreensão tridimensional do direito sugere que uma norma possui validade objetiva, entregando os fatos nos valores aceitos pela sociedade num determinado período da história. No momento de interpretar a norma, é necessário compreendê-la, em função dos fatos que a criaram e dos valores que a guiam. A conclusão é que o direito é norma e, ao mesmo tempo, uma situação normatizada, no sentido que a regra do direito não pode ser compreendida apenas em razão de seus enclares formais. Ela não é apenas uma norma, ela é uma norma que foi moldada através dos aspectos da sociedade, dos aspectos históricos daquele período que a gente está vivendo. No tridimensionalismo formulado por Miguel Reale, não basta aproximar norma, valor e fato. Se fosse apenas isso, não haveria novidade. O que há de inovador na proposta de Reale é tratar fato, valor e norma como integrantes de um processo histórico unificado, conforme ele detalhou no seu livro Fundamentos do Direito. Então, esse foi o principal ponto de partida do pensamento filosófico do Miguel Reale, que ele explica que o direito ele não é um processo individual, ele é totalmente moldado pela sociedade, que muda todos os dias, todos os anos, a sociedade está se mudando, seu pensamento, ela está se adequando, vamos dizer. Segundo Miguel Reale, filósofo autêntico e não mero espectador de sistemas, é como um verdadeiro cientista, um pesquisador incansável que procura sempre renovar as perguntas formuladas, no sentido de alcançar respostas que sejam condições das demais. A filosofia não se aquieta diante das explicações postas, e através de incansáveis questionamentos, ela busca explicações para entender a realidade diante da vida. Isso o que ele quer dizer é que é um questionamento que nunca acaba, porque como a sociedade está sempre em constante mudança, não pode apenas estagnar o pensamento, tem que estar sempre se questionando, sempre formulando outros modos de pensar, se adequando à sociedade. O direito para Miguel Reale é a experiência humana que se dá por razões concretas, derivadas do logos concretos do razoável. Assim, todos seus trabalhos destacam ser o direito artefato da cultura e, por conseguinte, um produto histórico. Então é isso, gente, é o aspecto filosófico que o Miguel Reale abordava. Foi um aspecto muito inovador, ele impulsionou um novo estilo de pensamento por essa corrente filosófica dele, explicando que o direito não é um sistema individual, só leis. É um sistema que está em constante adaptação, procurando sempre ser mais justo, mais adequado, sempre procurando atender às nossas necessidades, que está sempre em constante mudança. Então é isso. Para Reale, o direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e solidariedade, se apresentando sob múltiplas formas, em função de múltiplos campos de interesse, o que se reflete em distintas e renovadas estruturas normativas. Quanto à ética, ela corresponde ao exercício social de reciprocidade, respeito e responsabilidade. A ética, enquanto exercício de humanidade, nos confirma em nossa condição de seres produtores de valores. Compreender e dispor-se entre a subjetividade é um traço fundamental da ética. A análise da ética demanda do agente a conduta livre e autônoma. A origem do ato ou da conduta ela deve partir da livre consciência do agente. Conduta dirigida pela convicção pessoal. A decisão ela deve ser tomada individualmente. E, por último, a conduta é insuscetível de coerção. A conduta ela só é feita eticamente se por livre convencimento do agente dentro das regras e costumes sociais. Segundo ele, a imperatividade de uma norma ética ou seu dever ser não exclui, mas antes pressupõe a liberdade daqueles a que ela se destina. É essa correlação essencial entre o dever e a liberdade que caracteriza o mundo ético, que é o mundo do dever ser, distinto do mundo do ser, onde não há deveres a cumprir, mas previsões que têm que ser confirmadas para continuarem sendo válidas. Já no tocante à justiça, afirmava que ela se diferencia das outras por ser uma virtude objetiva, porquanto sempre implica a relação de dois sujeitos. É própria do direito essa nota de alteridade.
O direito é sempre alteridade e se realiza sempre através de dois ou mais indivíduos, segundo proporção. Miguel Reale integraliza ao explicar que certo é que toda norma enuncia algo que deve ser, em virtude de ter sido reconhecido um valor como razão determinante de um comportamento declarado obrigatório. Há, pois, em toda regra, um juízo de valor. A lei, ela pode ser injusta e iníqua, mas, enquanto não for revogada ou não cair em manifesto desuso, obriga e se impõe contra a nossa vontade, o que não impede que se deva procurar neutralizar ou atenuar os efeitos do direito injusto. Os estudos históricos e etimológicos da palavra ética revelam que ethos está revestido de ambiguidade. É o hábito ou comportamento pessoal decorrente da natureza ou das convenções sociais da educação. Ou seja, é o conjunto de hábitos ou comportamentos de grupos de uma coletividade, podendo corresponder aos próprios costumes. Ou seja, tanto vale o individual quanto o coletivo, na definição da palavra ética. Nesse sentido, define Miguel Reale que a imperatividade de uma norma ética ou seu dever ser não exclui por conseguinte, mas antes pressupõe a liberdade daqueles que a se destina. É essa correlação essencial entre o dever e a liberdade que caracteriza o mundo ético, que é o mundo do dever ser, distinto do mundo do ser, em que se exclui, onde não há deveres a cumprir, se excluindo as obrigações que devem ser confirmadas para continuar sendo válidas. O espaço dos conceitos fluidos e indetermináveis, como o bom, o justo, o moral, ele é o espaço necessário para que os indivíduos, ante a ação e a prática, deliberem com liberdade, caso a caso, conforme suas histórias de vida, sua religião, seus costumes, o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Um bom exemplo seria a religião. Então, o Miguel Reale conclui que na toda ação mora o fim de toda a ética. A propósito da virtude da justiça, ela é considerada uma virtude objetiva, ou seja, ela sempre implica na relação de dois sujeitos. O próprio direito que dá essa nota de alteridade, ou seja, da necessidade desses dois indivíduos para a definição. O direito se realiza sempre através de dois indivíduos, segundo uma proporção. Então, Miguel Reale, ele chega à conclusão que a lei ela pode ser injusta e iníqua, mas, enquanto não for revogada ou não cair em manifesto em desuso, ela obriga e se impõe contra a nossa vontade, o que não impede que se deva procurar ou neutralizar e também atenuar os efeitos do direito injusto. Bom, ao longo dos anos, muito se buscou a compreender mais sobre o direito, mais especificamente sobre a interpretação do direito. Nesse sentido, surgiram diversas concepções, muitos debates, mas de uma maneira geral, 3 principais escolas de pensamento se formaram, que são a normativista, com enfoque no caráter normativo, a sociologista, com a perspectiva nos fatos e nos contextos, e a moralista, baseada na axiologia, nos valores. Dessa forma, analisando sobre essa perspectiva, o entendimento dominante era de que o direito podia ser compreendido sobre um único elemento, havendo uma disputa entre essas escolas para definir qual seria a interpretação mais eficiente. No entanto, com base nos estudos, nos ensinamentos que tratam da ética, da filosofia, da justiça, o filósofo e jurista Miguel Reale concebeu a teoria tridimensional do direito. Reale afirma nessa teoria que todas as interpretações estão corretas, de forma que uma não anula a outra, mas elas se complementam. O autor ele diz que o fenômeno jurídico ele deve ser interpretado sobre essas 3 ópticas, fato, valor e norma, de maneira simultânea, não separadamente. E uma das principais características criada por Reale é o culturalismo, né, que ele aplicou nessa teoria tridimensional do direito,
dizendo que é necessário analisar a realidade social e cultural onde a norma será aplicada, tornando o direito uma estrutura social axiológico-normativa. Segundo o autor, o direito não é só a norma em si, não é só a escrita da lei, mas é o reflexo de um ambiente determinado pelo lugar, pela época, em que o fato, o valor e a norma se relacionam. Nesse sentido, o Miguel Reale afirma que o direito é algo que sofre mudanças constantemente, está sempre em formação devido a essa necessidade de interpretar o direito mediante uma cultura, aos valores, aos costumes de uma determinada sociedade. As concepções dessa teoria do Miguel Reale são de tamanha importância para o direito que ela refletiu no Código Civil brasileiro em diversas situações, como no acolhimento da boa-fé objetiva, nos contratos, na equidade, nas resoluções sobre onerosidade excessiva e principalmente, dando um destaque aí à função social do contrato, que trouxe aí um reconhecimento de contratos, na equidade, nas resoluções sobre onerosidade excessiva e principalmente, dando um destaque aí à função social do contrato, que trouxe aí um reconhecimento de valores fundamentais para a sociedade, como a propriedade. Dessa forma, analisando todos esses quesitos, levando em consideração que essa teoria refletiu no Código Civil brasileiro, a gente pode dizer que a teoria tridimensional do direito criada por Reale é reconhecida internacionalmente. É considerada uma grande contribuição do autor para o mundo jurídico, reconhecendo a importância do culturalismo e da dinâmica entre esses fatores mencionados, fato, valor e norma, passando o entendimento de que é de extrema importância o reflexo da realidade cultural social para o direito. Falar em Miguel Reale é principalmente falar sobre os seus valores, bem como aqueles que nortearam as suas doutrinas, bem como aqueles que culminaram o seu entendimento de direito, de cultura e de vida. Esses valores serão encontrados em sua teoria dos objetos, bem como suas características, durante o seu pensamento e historicismo axiológico, durante o tridimensionalismo jurídico e a nomogênese jurídica. O valor na teoria dos objetos é possível entender, portanto, como um estudo da natureza de algo que é passível de ser colocado como fonte de conhecimento, como objeto de conhecimento. Por quê? Reale ele diz que nós, humanos, a gente tem uma visão muito pequena do que é o conhecimento. A gente só acredita ser real daquilo que está diante dos nossos sentidos. Só que para ele, o conhecimento, os sentidos e tudo isso que o cercam são muito mais abrangentes do que nós pensamos. Portanto, ele descreve também, em sua teoria, os objetos físicos e psíquicos. Os físicos, portanto, são aqueles que fazem referência ao tempo e ao espaço. E os psíquicos, aqueles que têm como principal característica a consciência humana, como sentimentos, por exemplo, uma raiva, a angústia, o amor, a fé. Esses são, para ele, os objetos psíquicos. Porém, esses dois, apesar de diferentes, têm uma coisa em comum, que é o princípio da causalidade. Esse princípio, portanto, é o que permite que a gente consiga explicar e entender os objetos naturais, podendo ser físicos ou psíquicos, porque esses mesmos se distinguem como fenômenos que se processam em geral, segundo nexos constantes de antecedente e consequente. Ainda há a definição de objetos ideais, que são as entidades abstratas que existem enquanto pensadas pelo homem. Tudo isso para chegar à seguinte conclusão, que o valor é tido por Reale como uma realidade autônoma. Ou seja, o valor só pode ser considerado valor diante do que ele é. É o que é, devem ser o que devem ser. Essas são frases ditas por ele. Portanto, o valor é aquele que vale, e não obstante, vale ressaltar que o valor é denominadamente caracterizado pela sua própria antítese, porque para você conhecer o valor, você anteriormente deveria ter conhecido o desvalor, assim como o bem, o mal, a saúde, o enfermo,
são essas as definições trazidas pelo Miguel Reale. Em dado momento, Reale ele pontua o liame entre a história e o valor, porque esse liame deságua em seu pensamento axiológico, bem como o historicismo axiológico. Ou seja, o historicismo axiológico pode ser entendido como o modo que ele, Reale, interpretava a axiologia e a cultura, que no fundo explicam como o citado filósofo fundamentava a sua conceituação de direito. Ou seja, esses liames foram que fomentaram a sua concepção de direito e em suas doutrinas. É de suma importância frisar aqui que o historicismo axiológico implica na vital correlação entre os institutos de axiologia, história e cultura em termos de dialética de complementariedade. Na análise do liame entre a axiologia e a história, a gente tem a objetividade do valor. Ou seja, percebe-se nesse momento que os valores eles não têm objetividade para si, mas sim para os indivíduos. Dessa forma, não há como negar que os valores só valham por se referirem a um sujeito concreto ou individual, posto como sua medida ou razão de ser. Porque, embora seja verdade que se referem sempre à subjetividade, ela deve ser entendida como a humanidade em geral, ou seja, como sujeito universal de estimativa. Partindo então do pressuposto de que é variável uma ordenação axiológica, resta saber como a mesma é efetuada. Portanto, na ótica do Miguel Reale, o valor mais elevado ou valor mais forte é o da pessoa humana. Ou seja, todos os valores estão em consonância com o valor humano. Em uma hierarquia, o valor humano está no topo. Por isso, os valores subordinados a ele são classificados em obediência aos valores fundamentais. Esses valores subordinantes sempre inspirarão a conduta individualista e coletiva da sociedade. Portanto, pode-se afirmar que são um legado para as civilizações. O personalismo axiológico, portanto, ele varia da mesma definição do historicismo axiológico. Eles pontuam que a vontade humana, o pensamento humano e os seus sentidos estão sempre acima dos demais. Os seus valores têm muito mais influência sobre os outros. Para ele, o ser humano é o ponto principal, a chave para entender tudo isso. Por quê? A primeira característica do ser humano é a sua racionalidade. Por quê? Porque ele usa dela para entender as coisas, para dar sentido, dar símbolos, dar significados aos objetos naturais. Nesse diapasão, esses conceitos elaborados sobre a axiologia, elas verificam o filósofo em sua concepção dessa tríade, jurídica, que seria a norma, o fato e o valor. E, portanto, são elas que explicam como ele concebia o direito também. A partir daí, vislumbrava-se então aquilo que Miguel Reale costumava chamar de busca pelo concreto, isto é, tanto os juristas como os filósofos de direito passavam a conceder nos seus estudos mais espaços àquilo que sucediam à realidade, no cotidiano da sociedade em geral. Entretanto, mesmo estando intensamente à procura do concreto, daquele algo concreto, não se deve perder de vista que os papéis dos filósofos e dos juristas permanecem diversos, ou seja, por mais que eles tivessem a mesma finalidade, eles não tinham essa única finalidade. Em suas obras, ele tenta demonstrar, ele busca, na verdade, demonstrar a escassez dessas tridimensionais teorias, que ele mesmo pontua como teorias tridimensionais genéricas. Por quê? Para essas teorias, a vigência, a eficácia e o fundamento são perscrutados abstratamente. E o intuito dele é achar algo concreto, então por isso são consideradas como escassas, como genéricas. A partir do andamento, do desenvolvimento das pesquisas, essas mesmas teorias começaram a perder o fôlego, porque agora elas passaram a ser ultrapassadas, então. É a partir daí que a compreensão dialética entra em questão, porque para o Reale é a partir dela que esses três fatores se tornam possíveis de compreender a concreta estrutura tridimensional do direito na sua natural temporalidade. Ou seja, essa teoria tridimensional já estipulada por ele é tida como concreta e dinâmica.
Nesse sentido, de fato, valor e norma é que entra a nomogênese jurídica, que é basicamente o nascimento da norma jurídica. A partir dessa nomogênese jurídica é que se tem o debate quando um projeto de lei é discutido no parlamento. Por quê? Percebe-se, portanto, que cada complexo fático incide em outros tantos complexos sociológicos, ou seja, cada pessoa ela tem a sua visão sobre determinado assunto, ela tem o seu valor sobre determinada discussão, e o que acontece? Quando vai chegar o momento que os parlamentares eles vão chegar em uma decisão, uma conclusão. E ao chegar nessa conclusão, o que vai acontecer? Todos os outros demais valores que gravitavam sobre esse tema, eles serão sacrificados, porque agora eles não terão mais importância. Então, para concluir, é correto aduzir que o entendimento de Miguel Reale acerca desses valores permitiu ter uma concepção original do direito, que se procurava atualizar incessantemente, a fim de trazer a tão desejada harmonia ao seio da sociedade.